A gente vai aprender sobre como resolver problemas com equação. Antes de aprender sobre isso, a gente vai entender um pouco o que seria linguagem simbólica da matemática. Vocês sabem que a gente utiliza a nossa língua portuguesa para se expressar. A matemática é uma matéria simbólica. Ela utiliza letras, como por exemplo, para poder identificar que isso aqui é uma equação. Como eu leria isso daqui de forma corrente, como se, assim, como se fosse uma linguagem na nossa língua portuguesa. Então, a matemática utiliza desse artifício também para simbolizar aquilo que se quer escrever. Como vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o dobro de um número. Eu estou escrevendo de forma corrente, como se eu estou falando e estou escrevendo da forma que eu estou falando. Agora eu quero escrever isso aqui na linguagem simbólica da matemática. Eu estou falando o dobro de um número, mas na hora de escrever eu não quero escrever assim. Eu quero escrever de forma simbólica, matemática. Quer dizer, o dobro de um número. Eu sei que número é esse? Não, então eu vou colocar ele como x. O dobro. Dobro, eu sei que eu tenho que multiplicar o número por 2. Então, eu boto 2 vezes x. Pronto, eu escrevi tudo que está escrito aqui na forma corrente, na nossa língua portuguesa, escrevi na forma simbólica da matemática. E precisaremos interpretar essa forma simbólica de ler para poder resolver os problemas de equação do primeiro grau. Vou dar mais um exemplo, ó. A metade de um número. Eu estou falando e escrevendo o que eu estou falando correntemente. Mas eu não quero escrever nessa forma, eu quero colocar na forma simbólica. Como que eu colocaria na forma simbólica da matemática tudo isso aqui que está escrito? Metade, né, alguma coisa dividido por 2? E de um número, eu sei que número é esse? Não, então eu coloco x dividido por 2. Coloquei escrito aqui, ó, tudo isso aqui, e tá escrito isso aqui que eu escrevi aqui. Mais um exemplo. A diferença entre o número e 12. Quero escrever tudo isso aqui que eu escrevi na forma simbólica. A diferença na matemática é subtração, é quando eu subtraio algo. A diferença entre um número. Eu não sei que número é esse, eu coloco x e 12. Pronto. Tudo que está escrito aqui, escrevi na forma simbólica da matemática. Então, é preciso, mais uma vez eu falar, treino para poder entender e fazer isso, tá, gente? A gente só aprende matemática exercitando. Então, eu vou dar um exemplo aqui de problemas com a equação no primeiro grau. Ó, como que eu vou resolver isso aqui? Não está no formato simbólico da matemática, mas eu vou transformar ele para poder resolver. Ó. O dobro de um número, já aprendi que a gente escreve o dobro de um número assim. Olha como que a gente escreve. Então, eu vou botar 2x. Somado, a gente já sabe que somado na matemática é colocamos o símbolo de mais. Com 3, em vez de escrever 3, a gente vai botar o número 3. É igual, ó, vamos botar o sinal da igualdade. A 17, vamos botar o 17 aqui. Opa! Como eu transformei tudo que está escrito em símbolos. É justamente isso que a gente vai fazer. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Se transformou numa equação do primeiro grau, vou resolver essa equação. Tudo que tiver letra eu coloco antes da igualdade e números eu coloco depois da igualdade. Esse número tem que trocar de lado, então eu vou trocar o sinal dele, a operação dele. Então fica 2x igual a 14. Vou continuar aqui. Eu não quero achar 2x, eu quero achar x, então tem que tirar esse 2 daqui. X é igual a 14 dividido por 2, porque aqui ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X igual a 7. Que número é esse? Resposta, o número que eu estou procurando.
é 7. Então, vou passar exercício para vocês treinarem a linguagem simbólica da matemática e depois resolver alguns exercícios com problemas com equação do primeiro grau. Bons estudos para vocês.